Olá, eu sou o Emerson Natividade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Nesse canal que sempre fala de espiritualidade, de artes e de assuntos pertinentes ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, né? É sempre importante refletirmos, contestarmos, né, situações. A gente vive num mundo onde a ciência, embora avance de forma muito devagar, se comparando ao que a espiritualidade nos diz, nos coloca, né? Ela vem avançando e vem trazendo alguns esclarecimentos, né? E muitas coisas a gente pode pesquisar no YouTube, no Google, em vários canais aí da internet e até mesmo em viagens, ir a locais, né, museus, é, pesquisando no Oriente, no Ocidente, enfim, fazendo várias verificações aí sobre vários assuntos, né? Hoje a gente vai falar sobre Justiniano I, imperador romano, um imperador romano importante, fazia parte do Império Romano Oriental Bizantino, né? Em determinado momento, o Império Romano ele foi dividido entre Ocidente e Oriente. O Ocidente ficava em Roma, né? E o Oriente ficava em Bizantino, né? De Bizanto, lá em Constantinopla, que hoje é a região de Istambul, na Turquia, né? Então, qual a importância de Justiniano o Grande, né? É muito importante esse imperador, pois muitas questões legislativas, né, daquele momento, ele foi um dos percussores, né? Então ele organizou esse lado legislativo, né? Algumas leis, né, dentro do propósito e até da prática judiciária também foram, né, empregadas naquele momento e seguiram durante um determinado momento, né? E esse império foi até a sua morte, né? Ele ali de um bom tempo, né, que ele esteve, né? Ele esteve no reinado de 527 depois de Cristo até o seu desencarne, né? Que foi 565 ali, né? E depois, durante um determinado tempo, lá por 1453, com umas guerras e a revolta dos turcos, eles tomaram o território e ali se tornou a Turquia desde 1453, né? Então, durante esse período de reinado de Justiniano, ele foi muito importante nessas lutas, né, durante a revolta de Dica, que foi uma revolta de impostos, de muita miséria por parte da população, e ele enfrentou com a ajuda da sua mulher, da sua companheira Teodora, né? A Teodora que antes de casar-se com Justiniano era uma meretriz e notoriamente essa história ficou veiculando, né, durante o período, durante a época, né? E daí a importância do nosso vídeo e desse assunto. Por quê? Porque se a gente pegar quem concebeu a Bíblia, né? O que é a Bíblia? É um compilado de vários evangelhos, de vários livros, né? E assim foi feita, né? Porque a Igreja Católica Romana ela se tornou a primeira igreja do Império Romano. Então, a primeira Bíblia foi feita por Constantino, né? A Bíblia do Sinai, né? E nessa Bíblia se tinha a alusão à reencarnação, a alusão à continuidade da vida, né? E nesse período justiniano, né, no seu império, ali se a gente pegar uma data ali, 553 depois de Cristo, ele tirou isso da Bíblia, né? Ele tirou isso da Bíblia por influência direta da sua esposa, a Teodora, né? Porque Teodora, como era meretriz antes de se tornar esposa de Justiniano, ela não queria que o passado dela viesse à tona. E as outras mulheres, as outras meretrizes da época,
elas reivindicaram seus direitos na sociedade, já que a mulher do Justiniano, que era o imperador de Roma, tinha, né, naquele momento, casado com o imperador, elas também queriam, né, sair daquela vida, daquela situação, ter uma melhora em relação a tudo que a vida podia se proporcionar àquelas mulheres. E a Teodora, ela mandou matar todas essas mulheres porque ela não queria mais que ficassem falando que a mulher do imperador era uma meretriz, né? Então isso caiu na boca do povo. E os sacerdotes falaram para ela: olha, o que você está fazendo é muito grave e você vai sofrer essas consequências na próxima vida. Você vai vir assim, você vai vir assado. Existem várias possibilidades que possam acontecer contigo por conta da atrocidade que você causou, né, a essas mulheres, esses espíritos, enfim. Então Teodora, muito indignada, falou para o seu esposo, o imperador Justiniano I, que não queria que colocassem na Bíblia, que te retirasse da Bíblia essa questão de vidas, né, sucessivas, né, porque isso estava prejudicando ela no processo. Então, é, eles ficavam falando disso o tempo todo, isso causava um peso, uma angústia, e isso soava muito mal para ela. E Justiniano prontamente, né, amava sua esposa, falou: ótima ideia você me deu, querida, porque agora tem muitas pessoas aqui que se justificam por não fazer aquilo que tem que ser feito, né? Porque se eu não fizer agora, eu vou fazer em outra vida, eu posso fazer em outra existência, né? Então agora acabou esse negócio de reencarnação, acabou esse negócio de vida sucessiva, vou retirar isso da Bíblia e o cidadão vai ter que trabalhar, vai ter que fazer o que tem que ser feito hoje, porque só tem uma vida, não tem mais vidas, é uma vida. E se não tiver, se não fizer nessa vida, acabou, né? Vai sofrer as consequências. Então, na verdade, ele norteou esse processo através do medo, né? Através da coação, né? Então, a partir daí, muitas coisas aconteceram. Então, é, foi um checkmate ali, né? Porque o que a igreja apostólica, católica, romana, naquele período queria? Poder, né? Poder de igualdade com os governos que governavam a sociedade, né? E queriam comandar, queriam ser fazer com que os seus súditos, aqueles mais pobres, fizessem aquilo que tinha que ser feito, né? E da mesma forma, quando iam colonizar os outros países, né, os outros continentes, como o próprio continente africano, outros lugares na América mais tarde, né, eles levavam, né, essa bandeira, né, e não querendo saber qual era a filosofia religiosa dos outros, né, impunham o catolicismo, né? E aí se tornou o cristianismo, né? Essa palavra que a gente pode discutir muito, porque dentro de um conhecimento, cristianismo vem de cristão, né? E cristãos são todos, independente de sermos do Oriente ou do Ocidente, porque nós estamos no planeta Terra regido pelo Cristo planetário. Então, o ateu ele é cristão, enfim, a gente pode ter esse olhar. Mas como a Igreja Católica Romana ela se apropriou dessa nomenclatura cristão, cristianismo, e a gente vê isso muito nas universidades, principalmente nos cursos de teologia, onde se fala do cristianismo linkado com a Igreja Católica, porque o cristianismo isso, o cristianismo aquilo, né? Se perdeu o valor, né, real dessa palavra, do significado real do que é ser cristão, né? Cristãos são todos aqueles que encarnam no planeta Terra, independente da filosofia religiosa ou não que tenham. Mas ficou, né, essa nomenclatura linkada à Igreja Católica Romana. Então é importante a gente perceber que a partir dali, tendo somente uma filosofia religiosa e do catolicismo nascendo o protestantismo
né, que não concordava com os desmandos de Roma, né, a Bíblia do Sinai deixada de lado, e aí veio o rei, né, da Inglaterra, né, St. James, né, que criou uma outra Bíblia para contrapor, né, uma Bíblia. Hoje a gente tem uma Bíblia que é anglicana, né, que é base, né, para as igrejas pentecostais, né, para as igrejas que hoje praticam o evangelho no Ocidente e que não concebem o processo de vidas sucessivas ou da reencarnação, né? E justamente por conta dessa ação de Justiniano I, através, né, de um pedido da sua esposa Teodora. Então, são coisas aí que surgem e que, sem nenhuma contestação, ou podemos contestar, eu acho que são vertentes que surgem que nós devemos olhar com carinho e perceber que muita coisa foi perdida, muita coisa foi subvertida, muita coisa foi manipulada, muita coisa foi deturpada no decorrer, né? Os romanos perseguiram Cristo, né? Perseguiram Jesus Cristo enquanto esteve encarnado, e depois que Jesus Cristo desencarnou, morreu, dentro do processo que todos nós sabemos, e é claro que tem outras vertentes também em relação a isso, existem até vertentes de evangelhos apócrifos dizendo que Jesus não foi crucificado, então são questões que a gente pode também falar num próximo momento, num próximo vídeo, né? E eles acabaram manipulando a situação de tal forma onde eles adquiriram poder, né, em relação a tudo aquilo que Jesus disse, ou tentaram, né, porque aquilo que Jesus nos disse é muito forte, é muito grande, né, e Deus, Pai do universo, ele permitiu por algum motivo que aquilo acontecesse, né? Muito provavelmente para que a gente possa, através da nossa vontade, descobrir a verdade, não deixar com que as pessoas possam nos ludibriar, nos contando historinhas, né? E à medida que a gente vai entendendo que é, a religião ela é importante, é um religar com a espiritualidade, a gente também começa a entender que também houve muitas coisas que foram subvertidas, né? Foram negligenciadas, né, através das religiões, e como o catolicismo ele veio como uma onda de poder, muitas outras religiões, principalmente as orientais, já estavam antes aí com seus pensamentos, e todas elas trazem uma questão das vidas sucessivas, da reencarnação, como o hinduísmo, por exemplo, que é uma das primeiras, se não for a primeira religião da Terra, né? E aí a gente vai para as outras filosofias religiosas, e o oriental sempre utiliza como filosofia, né, de prática de vida, né, as religiões. E então, todas elas concebem a reencarnação, concebem as vidas sucessivas, a continuação, a importância do espírito, a importância da elevação da carne para que o espírito continue avançando, continue evoluindo, né? É interessante porque as ocidentais, elas vendem, né, o peixe da forma como se não houvesse mais continuidade de vida, que morreu, aqui acabou, tem que aproveitar essa vida e não existe mais nada. E na verdade não é verdade. Então a gente tem que ir atrás da nossa verdade, né? Da mesma forma que nos foi ensinado através do catolicismo que devemos ter fé, né? Mas aquela fé cega, né? De você acreditar no outro e fazer. E entender que a importância da fé, ela é muito grande, né? Por mais que você tenha fé, por mais que você não tenha conhecimento nenhum, mas você tem fé, a possibilidade de muitas coisas acontecerem é muito grande, né? E Jesus nos falou sobre isso, né? Tenha fé de um grande mostarda, que quantos prodígios serão possível nós fazermos, né, em termos de melhoria e de avanços na humanidade. Ele falou isso para os seus discípulos. Então, o quanto é importante a fé, né, a esperança, né, a caridade, né, essa trindade maravilhosa que através do espiritismo, através de Allan Kardec, ele nos traz aí falando sobre a fé, a mãe da esperança e da caridade, né? O quanto é importante nós termos fé, né? Mas a fé é raciocinada, ou seja,
a fé que vem do questionamento, vem da reflexão, vem do entendimento, né? E o quanto é importante ter essa fé. E isso a gente vem resgatando à medida que não só a filosofia espírita, mas outras filosofias religiosas que vieram após esse processo de Jesus, né, através dessa consolidação do catolicismo, né, dessa divisão depois do catolicismo com o protestantismo, e depois surgimento das igrejas pentecostais no final do século XIX, início do século XX, a gente percebe o quanto de deturpações ocorreram, né? Então, é importante a gente perceber isso, que a vida continua, o espírito vivifica, ele vive, né? E através da carne nós percebemos, não por acaso, muitas vezes a gente tem alusões a vidas passadas, a gente tem alusões a déjà vus, coisas que já aconteceram, né? E não é por acaso, a gente já esteve naquele local em algum momento, né? Às vezes a gente sonha que está num outro corpo, né? E não é por acaso que isso acontece, nos quer dizer alguma coisa naquele momento, naquela caminhada. Então, possamos nos ater a essas questões históricas que estão aí, que estão cada vez mais sendo desmistificadas, né? Os geólogos, né, têm falado muito sobre essa questão do corpo de Jesus, da aparência de Jesus, que não é essa que a Igreja Católica Apostólica Romana nos vende, né? Jesus teria uma pele mais morena, né? Então, são assuntos que, claro, que a igreja e aqueles que têm poder, que não têm interesse, né, em relação à discussão sobre isso, abafam, né? E porque muitas coisas, quando são descobertas e são totalmente contrárias àquilo que é pregado, meio que destrói um processo, meio que destrói um castelo, né, de ilusões que nós criamos muitas vezes. Então, é importante nós refletirmos sobre esse período, né, de 553 depois de Cristo, 553 depois de Cristo, quando Teodora ali pede para Justiniano I, imperador romano oriental, bizantino, retirar da Bíblia alusões sobre a continuidade da vida, né, futura, através da palavra que Kardec nos traz, a reencarnação, né? Então, é importante a gente refletir sobre isso e entender que sempre existiu, não é o Espiritismo que traz isso de forma primeira, né? Só nos foi tirado isso, só nos foi ceifado essa informação por interesses políticos, interesses de dominação, interesses de poder e muitas coisas. Se a gente for parar para pensar, se for parar para ver, rever, foram chegadas a nós, aqui no século XXI, pela metade, né? Moisés falou muitas coisas e só nos foi chegado, segundo também fontes espirituais, os 10 mandamentos. Nós podemos confiar, né, 100% nos 10 mandamentos. Mas muitas coisas relacionadas à lei, né, daquela época, lei de ouro por ouro e dente por dente, algumas coisas que aconteciam naquela época, podemos questionar. Então, é importante a gente ter esse processo, esse crivo da razão, né? Através do estudo, através das questões mais íntimas, né? Daquilo que muitas vezes a gente sente e por mais que seja contado como algo maravilhoso, né? Esplêndido, a gente sente que não é aquilo, né? E por que a gente sente? Porque a gente sabe que não é aquilo, porque muito provavelmente talvez nós estivéssemos naquele momento, naquele local, né? E em outra vestimenta, logicamente, né? Vivendo aquela vida, né? Com uma outra etnia também, né? A gente sente que não é aquilo. Então, nada é por acaso. Eu sempre falo que tudo tem um encontro marcado, né? Não é à toa que, se você não tem uma encarnação compulsória, isso o Espiritismo traz como um esclarecimento muito bendito, né? Nós programamos a nossa encarnação, né? Nós fazemos esse processo, né?
dizemos, né, como iremos trabalhar e o que iremos trabalhar, né? E é aquela coisa, se você pede para trabalhar paciência, vão vir situações desafiadoras que fazem com que você trabalhe a paciência, né? Então o processo ele se torna dessa maneira, né? Se você vai trabalhar a paciência, você vai encarnar com uma família que te exija ter paciência, entende? E não vai ser fácil. Então, esses processos, eles estão aí para que a gente possa ser melhor a cada dia e trabalhar sentimentos como a paciência, como a humildade, como a caridade, né? São situações muito difíceis, muito desafiadoras. E nós dependemos, né, que essas situações elas se proporcionem, elas comecem a acontecer para que a gente possa entender e começar a trabalhar as determinadas situações nas quais nós nos colocamos, né? E em algum momento a gente vai sempre encontrar irmãos pertencentes à nossa família espiritual que estão aí para nos sustentar, né? Porque nós sabemos, dentro de um entendimento, que a família corporal ela é importante, mas ela não é que nos sustenta no espírito, e sim somente na carne. Tem alguns que têm uma ligação, sim, com a gente através do espírito, mas muitos dos familiares nossos, muitas vezes, eram pessoas que eram nossos inimigos em vidas passadas. Então a gente tem que começar a olhar para isso de uma forma um pouco mais, com um pouco mais de atenção, um olhar clínico em relação a isso. E entender que a gente nunca está sozinho, por mais desesperador que seja a situação. A gente sempre vai encontrar alguém, e é aí que está a família espiritual. Sempre vai ter um ali, o outro ali, que vai nos dar sustentação em alguns momentos daquilo que a gente se propôs a trabalhar. E isso está lá, né? Quando a gente faz o nosso plano encarnatório, está lá. Né? Eu vou encontrar a pessoa lá com 50 anos, que vai me ajudar, que vou mudar totalmente a minha vida, eu fazia comunicação, vou começar a fazer medicina, enfim, são coisas que a gente começa a perceber quando a gente vai vivendo, entendendo, né, que às vezes um ciclo termina e outro começa, e é sempre assim. Quando a gente resolve um problema, esse problema se finda e vem um outro problema. E a gente está aqui encarnado para resolver problemas, não para, né, dentro desse processo de vivências, né? A gente, claro, tem os momentos de felicidade, os momentos de prazer, mas independente da condição social, monetária que nós tenhamos, né? Vamos ter sempre problemas a resolver, porque faz parte dessa condição de provas e expiações, de terceira dimensão, né? Da propensão muito maior, né? Da maldade do que da bondade, né? A maldade ela tá sempre, né? Por mais que a gente tenha um pensamento positivo, sempre venham coisas, né? Querendo desajustar esse pensamento positivo, né? Às vezes numa força muito grande, e a transição planetária, né? O planeta mudando, a questão ela vai se inverter, né? Essa maldade que está em cima dessa bondade vai, né, passar para baixo, né? Então é a bondade que vai governar a partir da quinta dimensão, e não que a maldade vai ser extinguida, ela vai existir, vai continuar existindo, mas a bondade ela vai estar mais forte. Então a gente vai percebendo essas questões no decorrer da nossa caminhada evolutiva. Então, essa reflexão que eu trago nesse momento a todos nós, possamos deixar o nosso like, se inscrever no canal, ativar as notificações, e assim vamos caminhando rumo à nossa senda evolutiva, ao nosso conhecimento. Namastê.